programa de hoje você vai ver os projetos aprovados e os pronunciamentos no plenário. Vereadores questionam prazo para análise de projetos do Executivo em tramitação na Câmara. Almi Fernando comemora a conquista dos moradores da comunidade de Passarinho. Aime Carvalho lembra Dia Mundial da Não Violência contra a Mulher. E a Comissão de Legislação e Justiça avalia emendas ao projeto do Telhado Verde. Agora, no TV Câmara do Recife. Olá, está começando mais um TV Câmara do Recife online. E na semana passada chegaram à Câmara 30 projetos de lei do Poder Executivo, sendo 9 em regime de urgência. No plenário, os vereadores defendem que o prazo para análise de todas as matérias é muito curto. O primeiro a falar foi o líder da oposição. Raul Jungmann destacou que são mais de 500 itens para ser estudados nos próximos dias e sugeriu uma reunião de líderes. Para o bem da prefeitura, para o bem do prefeito, para o bem de todos nós, não é razoável que essa matéria, ou todo o material, seja analisada nesse período. Por isso mesmo é que eu peço uma reunião de lideranças com o presidente para que a gente possa ver o que é possível fazer, o que de fato é urgente, para que a gente possa colaborar e o que não, a gente tenha mais prazo. Já o vereador Jurandir Liberal lembrou que o pedido de urgência feito pelo Executivo diminui pela metade os prazos regimentais. Ele criticou ainda o projeto que cria uma empresa para cobrar os impostos e os tributos da cidade. Nós fizemos o tempo todo aqui, todas as condições, a Prefeitura da cidade do Recife, inclusive adotando remuneração adicional aos procuradores, participarem dessa aplicação nesse imposto e ter a sua remuneração, além do salário do prefeito. Nós melhoramos os salários dos auditores fiscais, nós criamos várias estruturas a nível do município. Aí não vejo hoje a necessidade de criar uma empresa para cobrar tributos. Isso é um absurdo. E eu queria só chamar a atenção aqui, primeiro para um dos artigos. Veja o absurdo. O artigo 6º, fica o município do Recife autorizado a transferir os créditos tributários e não tributários a essa empresa, essa autarquia, bem como subscrever e integralizar o capital social da companhia. Aí, no parágrafo 2º, diz: o gerenciamento dos créditos tributários e não tributários de responsabilidade da Procuradoria do município, ajuizados ou não, inclusive o objeto de parcelamento transferido à empresa, continuarão sob a cobrança por parte da Procuradoria da Fazenda Municipal, respeitado pagamento dos honorários advocatícios devidos à forma da lei de regência. Isso é só para ter uma ideia do que está sendo feito. Priscila Krause também repercutiu a criação dessa empresa e alertou para o aumento da máquina pública. Criar uma nova estrutura estatal para isso, aumentando o tamanho da máquina pública, sem a garantia do tamanho da sua eficiência, eu acho muito complicado se aprovar, se mandar para esta casa no final do ano, embora não esteja em regime de urgência, mas no final do ano, um projeto com esse teor. Já conversei com o presidente da Comissão de Finanças, onde eu acho que para esse projeto e para tantos outros, assim como para o de contratação temporária, vale uma audiência pública o mais rápido possível para ser esclarecido. E por que uma audiência pública? Podíamos fazer um grande expediente aqui. Acontece que num grande expediente aqui a população não tem voz. Nós precisamos fazer uma audiência pública para que a sociedade se manifeste. Para o vereador Carlos Gueiros, a bancada governista deveria ser procurada pelo Executivo para receber explicações sobre a necessidade dos projetos. Eu acho que o problema estaria mais em que a bancada deveria ser procurada pelo governo para, antes de mandar o projeto para cá, explicar a cada um deles, dar as suas razões, para que a gente também não fosse surpreendido e não entendesse por quê. E aí há uma necessidade, no meu sentimento, antes de uma audiência pública,
de uma audiência, sim, interna da Câmara, com os secretários responsáveis por cada área, para debater conosco a proposta e dizer por que dessa necessidade, essa que Vossa Excelência está falando. Por que criar uma empresa de cobrança se esse é papel da Procuradoria? Por que a Procuradoria vai continuar ganhando a participação na cobrança em honorários e em tudo, e essa empresa vai cobrar o quê? Ah, mas ela não vai custar nada ao município? Vai. Tem 500 mil reais aí que já ficam disponibilizados para o capital da empresa. Tem material pessoal que vai ser cedido, que tem folha, encargos, etc. Então, eu acho só que o problema é o pedido de urgência, que diminui o tempo que nos dá para emendas. Porque depois dessa conversa, naturalmente que nós vamos ter o direito de fazer emenda. Aí o prazo regimental já terminou. É só a gente chegar a um denominador comum e, com esses argumentos, a gente pedir que venha em cada caso o mais urgente possível, que é como o vereador Raul Jugman colocou, nós temos muito poucas sessões até o final, e a gente possa ver o que é que realmente é de urgência, que é aquela matéria que tem que ser votada esse ano, porque a lei exige a anualidade, e o que não tem, que pode ficar para a gente debater mais tempo. Osmar Ricardo também repercutiu o assunto. É um debate muito importante e essa casa tem que estar atenta. E eu acho que a bancada de oposição, o PT, os vereadores têm que estar atentos a esse debate, porque o prazo é até amanhã das emendas para os projetos em urgência. Então a gente precisa se mobilizar para não deixar passar. Eu acho que o líder do governo coloca que ouve a sociedade, né, que a prefeitura está ouvindo a sociedade, mas não é verdade isso. Não tem um debate claro do governo com a sociedade. Tanto é que acabaram com o orçamento participativo, acabaram com vários debates políticos que eram abertos à sociedade e que a população das suas RPAs participavam, acabaram esse debate. É um debate totalmente diferente que foi criado pelo governo do PSB, do prefeito Geraldo Júlio. Em defesa do governo, o líder Gilberto Alves disse que a prefeitura vai discutir todos os projetos e trará os secretários à Câmara para tirar as dúvidas dos vereadores. Dizer que nós vamos manter a postura que sempre tivemos, vereador, de procurar discutir amplamente cada uma dessas iniciativas, desses projetos. Se o governo encaminhou alguns deles, por exemplo, em regime de urgência, é porque assim compreende da necessidade. Vamos ter a condição, ou numa reunião temática de uma comissão desta casa, ou numa reunião pública, ou até numa audiência pública, quando se fizer necessário, de poder esclarecer, expor aos colegas vereadores as razões pelas quais o governo identifica essas iniciativas que por hora vieram à casa como de urgentes. E aquelas outras matérias que não estão em regime de urgência, nós também vamos querer discutir também com muita tranquilidade, com muita serenidade, como sempre fizemos. Quer dizer que alguns desses projetos, eu próprio já mantive alguns contatos com alguns secretários municipais, e nós já estamos, inclusive, cuidando de elaborar um calendário de reuniões que a gente possa trazer esses secretários, convidar esses secretários a que eles possam vir aqui à Câmara para discutir democraticamente com cada uma das comissões que assim achar necessário, com o conjunto dos vereadores. Vamos fazer, inclusive, respeitando até aqueles projetos que os colegas vereadores julgarem ser mais urgente esse debate. Quero reiterar que nós estaremos sempre abertos a qualquer tipo de esclarecimento. Nós temos consciência que são muitos vereadores, Raul, muitos projetos enviados, você tem razão, vários artigos, vários incisos, mas é próprio, e não é porque é final de ano que nós deixaríamos de estar discutindo e debatendo. Nós estamos cumprindo com a nossa obrigação legislativa, somos parlamentares eleitos, inclusive, para essa função, com essa missão, com essa obrigação, e vamos fazê-lo. Vamos fazer com muita tranquilidade, sem assodamento nenhum, não queremos atropelar prazo nenhum, não queremos diminuir o papel e a importância de nenhum vereador e de nenhuma comissão desta casa, muito pelo contrário. Queremos ressaltar a importância da participação deste poder na discussão dos projetos enviados pelo Poder Executivo. Portanto, eu me coloco, inclusive, à disposição e toda a nossa bancada para que a gente possa ajudar, vereador, nos esclarecimentos necessários, inclusive trazendo
os secretários que representam as diversas matérias que estão tramitando através desses projetos, para que a gente possa dar os devidos esclarecimentos, que a gente possa, inclusive, e por que não, na medida das iniciativas dos vereadores, que a gente possa, inclusive, acolher sugestões, acolher proposições que venham a melhorar o texto da lei, como, de regra, é o que a gente vem fazendo ao longo desses 2 anos. Almir Fernando parabenizou o Ministério Público de Pernambuco e o juiz José Júnior Florentino dos Santos por revogar a liminar que deixaria cerca de 75 mil moradores da comunidade do Passarinho desabrigados. Eles que moram no local há 20 anos seriam retirados para que o terreno fosse reintegrado a uma fábrica. E as pessoas estão tendo mais tranquilidade para poder residir naquele local. Isso aí é um esforço do próprio Ministério Público, junto com alguns moradores que recorreram, que fizeram protesto, que procuraram o Ministério Público para que isso acontecesse. Então a gente quer aqui parabenizar o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, através de seu juiz, o juiz José Júnior Florencio dos Santos Mendonça, e principalmente os moradores que fizeram comissão e foram e recorreram, fizeram protesto. E aqui a gente quer mencionar o nome de Carioca, que se encontra hoje aqui nessa sessão aqui, presenciando, que é Galdino, conhecido como Carioca, que encabeçou, não só ele, mas vários moradores da localidade, que fizeram protesto e recorreram, e com isso tiveram sucesso do próprio Ministério Público rever, junto com o Tribunal de Justiça, a revogação dessa liminar lá naquele local, que tem lá o bairro de Passarinho, que antiga era Nova Descoberta, Guabiraba, que tem lá o Córrego da Bica, Alto do Carroceiro, Alto Santa Teresa e as vilas Betel e Frei Damião. Então essas pessoas hoje estão lá com mais tranquilidade, mas a gente, senhor presidente, quarta-feira passada, eu entrei com um requerimento solicitando à Prefeitura do Recife que eu faça a regularização fundiária daquele local, para que as pessoas possam ter os seus títulos de posse de terra e ter mais tranquilidade para morar naquele local. Assim como eu já fiz para toda a Grande Casa Amarela, que o senhor é conhecedor, o próprio João de Cigarro, que foi um grande lutador, o senhor também, como seu pai, para que aquelas terras de Casa Amarela fossem regularizadas. Infelizmente, até hoje, a gente não conseguiu fazer com que isso acontecesse. Estamos continuando reivindicando, e aqui hoje eu faço e peço prioridade também ao bairro do Passarinho, do Córrego da Bica, Alto do Carroceiro e as vilas Betel e Frei Damião, para que o governo do Estado, junto com a Prefeitura do Recife, possa fazer a regularização fundiária das terras daquele povo, consequentemente, dando seus títulos de posse de terra. 25 de novembro é o Dia Mundial da Não Violência contra a Mulher. A data foi lembrada no plenário pela vereadora Aimee Carvalho. No Brasil, de acordo com a pesquisa realizada pelo Data Senado em 2011, ciúmes e alcoolismo ainda assumem a liderança das maiores causas das agressões em âmbito doméstico, assim como o medo continua sendo a principal razão para a não efetivação do registro da ocorrência, seguido pela preocupação com a criação dos filhos, pela vergonha da violência sofrida, por achar que foi a última vez e, por último, pela dependência financeira. E em comemoração ao movimento internacional de 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria da Mulher, lança nesta terça-feira a campanha Ser Feliz, Eu Vou, é Meu Direito. A iniciativa visa combater a violência contra a mulher no Recife, além de incentivar a denúncia dos crimes através do Liga Mulher, telefone do Centro de Referência Clarice Lispector. Equipamento municipal especializado no acolhimento e orientação de mulheres em situação de violência. O evento reforça o compromisso na gestão do combate à violência e a construção de uma cidade mais igualitária. A data importante é uma luta internacional pelo fim das desigualdades contra as mulheres. Concluo ressaltando, senhor presidente, que, infelizmente, os números acerca da violência praticada contra as mulheres são alarmantes, tanto em nosso país como em nível mundial.
A luta dessas mulheres nos inspira a lutar mais pela justiça social e por um mundo sem violência contra a mulher. Uma vida sem violência é um direito de todas as mulheres. Portanto, violência contra a mulher é crime, denuncie. O vereador Amaro Cipriano Maguari voltou a cobrar da CTTU o acesso ao Hospital Geral de Areias para quem vem pela Avenida Recife, sentido Boa Viagem. É sabido que a CTTU iniciou um trabalho, mas não foi concluído o trabalho e existe várias reclamações das comunidades do Barro, do Sancho, Areias, Jiquiá, Jardim Uchoa, Chico Mendes, Barro, Totó, Tijipió, todas aquelas pessoas que são socorridas para o Hospital de Areias enfrentam esse perigo, esse risco, este constrangimento, vereador Rogério de Luca. Vossa Excelência, que trabalha no hospital e tem um grande desempenho na saúde, naquelas áreas adjacentes, sabe muito bem que o acesso para chegar ao Hospital de Areias é difícil, por ter que ir até o trilho da Polícia Militar de Pernambuco, fazer o retorno na Dom Hélio da Câmara e pegar novamente a Avenida Recife, retornando, enfrentando um grande engarrafamento e causando danos, constrangimento, e a qualquer momento vai haver um óbito, porque um problema mais grave, um ataque cardíaco, uma questão mais grave, pode haver um óbito e não ter o socorro devido na hora exata, porque, como Vossa Excelência também já vem lutando muito por aquele acesso ao hospital e até agora os órgãos públicos não se pronunciaram. E é importante que as autoridades constituídas, Prefeitura, Governo do Estado, procurem ver com mais responsabilidade aquela questão do acesso ao Hospital Geral de Areias. É importante que tomem providência o mais rápido possível. A vereadora Michele Collins discutiu o projeto que institui no Recife o Dia Municipal do Trabalho Decente. A data já é comemorada mundialmente e fala sobre o trabalho com respeito aos direitos humanos. Durante as campanhas, por exemplo, são planejadas atividades que visam prevenir e combater o trabalho forçado, o trabalho infantil, o tráfico humano para fins de exploração laboral, entre outras iniciativas. Algumas cidades brasileiras já têm implantado ações nesse sentido. A primeira a dar exemplo para o nosso país foi a cidade de São Paulo, que aderiu ao compromisso pelo trabalho decente no período da Copa, o qual contou com o apoio da Organização Internacional do Trabalho. Foi assinado um termo público de promoção desse compromisso, com a adesão voluntária de empresas, entidades sindicais, organizações de empregadores, sociedade civil, bem como o poder público. A emenda modificativa apresentada pela Comissão de Legislação e Justiça desta Casa Legislativa amplia a realização de eventos que promovam o trabalho decente. A exemplo de debates, palestras, de conscientização nas empresas, criação de agenda, entre outros, anteriormente adstrita ao Poder Executivo Municipal. Por fim, acreditamos que o apoio unânime dos ilustres pares deste poder à celebração do Dia Municipal do Trabalho Decente será uma demonstração inequívoca de que esse conceito beneficiará, primeiramente, os movimentos sociais e os trabalhadores da nossa cidade. O projeto de Michele Collins foi aprovado em primeira discussão e foi aprovada também a proposta de Isabela de Roldão, que institui a meia entrada para acompanhantes de pessoas com deficiência física em cinemas, teatros e demais eventos no Recife. A gente entendeu a importância e a necessidade da gente conceder essa meia entrada para os acompanhantes deficientes, tanto físico quanto sensorial, né? E a gente achou assim bem atual, necessário, importante. E a gente trouxe para casa ainda no passado, passou pelas comissões, tramitou normalmente, foi aprovado em todas as comissões e hoje aprovado em primeira discussão. Integrantes da Comissão de Legislação e Justiça se reuniram para discutir a emenda da vereadora Michele Collins ao projeto do telhado verde, em tramitação na Câmara.
A vereadora Michele Collins apresentou a emenda durante votação do projeto de lei do Executivo na semana passada. O projeto dispõe sobre a melhoria da qualidade ambiental das edificações por meio da instalação do telhado verde e construção de reservatórios de águas. A matéria foi retirada de pauta e a emenda entrou em discussão nas comissões da Casa. A proposta da vereadora exclui da obrigatoriedade os templos religiosos. Ela foi discutida na reunião da Comissão de Legislação e Justiça e o presidente do grupo, Aerto Luna, apresentou parecer pela inconstitucionalidade. No nosso entendimento, o projeto ele fere o princípio da isonomia, haja vista que ele só dá o direito, a emenda dá o direito só aos templos religiosos e não a outros segmentos. Então, é claro, a inconstitucionalidade desta emenda a esse projeto de lei. Então, por isso que optamos pela inconstitucionalidade da emenda da vereadora Michele Collins. A vereadora Aimee Carvalho também concorda com a sugestão de Michele Collins. Por isso, trouxe à reunião um engenheiro e um arquiteto para prestar esclarecimentos. A nossa preocupação com relação a este projeto é o seguinte, é que a nossa igreja, as obras são obras de telhados leves, e esse projeto vem a tornar os telhados bastante pesados, mais ou menos o peso de cada construção por metro quadrado em torno de 50 kg por metro quadrado, e o projeto chega praticamente a 250 kg por metro quadrado. E isso vai fazer com que toda a estrutura, desde a fundação, a parte de pilares e vigas, venha onerar o processo construtivo. A outra coisa que nós mencionamos na reunião é o seguinte, é a parte de manutenção. A manutenção vai ser uma manutenção muito cara, em virtude de cada profissional ter dentro da sua mentalidade específica para aquele tipo de tratamento desse telhado verde, e isso encarece todo o processo construtivo. Com o objetivo de melhorar os aspectos técnicos da proposta, o vereador Raul Jugman pediu vista da emenda. O objetivo é tentar conciliar a preocupação constitucional de não privilegiar, nenhum segmento, ou seja, a lei tem que ser para todos, tem que ser isonômica, e não privilegiar alguns segmentos, como era o caso, me parece, da emenda da vereadora Michele Collins. Porém, é preciso reconhecer que alguns templos terão dificuldade de se adequar à lei do telhado verde, que é uma ótima lei. Então, de um lado, queríamos evitar ferir a Constituição, criando privilégios, e de outra parte, reconhecer que algumas das edificações, pelas suas características arquitetônicas e estruturais, teriam muita dificuldade de se adequar ao telhado verde. É o caso, por exemplo, de pequenos templos de 2 águas, que, obviamente, a sua estrutura ou o seu custo não são compatíveis com o projeto, que é ótimo, volto a dizer. Então, por isso, pedimos vistas e vamos propor a eles, vamos propor que você incorpore a preocupação com as construções, com as edificações, não com os templos, tá certo? Ou, se você quiser, com os templos e todos os demais, com as creches, com as escolas, tá certo? Com os edifícios que têm os mesmos problemas em termos de custo e em termos estruturais. Portanto, é uma maneira de procurar atender a todos, mas sem estabelecer privilégios. Michele Collins agora poderá sugerir modificações. Embora eu tenha apresentado uma emenda colocando os templos religiosos, pelo fato de não ter tido antes contato com outros segmentos da sociedade, e por isso nós apresentamos essa emenda representando esse segmento, mas sabendo da necessidade de outros segmentos também que, dentro desse prazo da semana passada para cá, nos procuraram também, a exemplo das organizações não governamentais sem fins lucrativos, que também se sentiram desconfortáveis com essa nova lei, porque é oneroso, não é só oneroso para templo religioso, é oneroso para todos aqueles que terão que cumprir essa regulamentação. A gente fez uma pesquisa que, no mínimo, é R$240 um metro quadrado de telhado verde, ou ecotelhado, ou seja, e não é só implantar o sistema, é toda a manutenção e fora a questão também das águas. Então é oneroso para todo mundo que vai fazer, principalmente para aqueles que não têm fins lucrativos. Então foi muito importante essa abertura da comissão, essa abertura do diálogo, onde os técnicos irão apresentar a sua proposta
para que haja uma justificativa e haja vamos dizer assim, chegue num consentimento, chegue num acordo, para que aqueles que puderem fazer, como eu tenho dito desde o começo, que o façam, mas aqueles que no momento não têm condições de fazer também possam até ter um tempo para poder se adaptar a essa lei. O pedido de vista de Raul foi de acordo com a reunião que teve com a vereadora Aimee, que eles vão apresentar uma sugestão na mudança técnica do projeto, e não só para os templos, mas para todas as edificações. E aí sim passa a ter uma igualdade na aplicação da lei. Aí ela deixa de ser inconstitucional. Mas isso precisa de um entendimento, isso precisa de uma ampla discussão para que a gente consiga, tenda a mexer no nosso parecer. Mas está em discussão o processo, a vista está com o vereador Raul, vai ser colocado o ponto de vista e o parecer com relação ao voto de vista dele, e aí a gente vai votar na próxima semana com essa discussão. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal no YouTube, youtube.com/Câmara do Recife. Até a próxima!